Muito bem, hoje estamos recebendo mais uma vez, com muito prazer, o Dr. Alisson Coimbra, que também atua na área da nefrologia. Dr. Alisson, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Roberto, todos os telespectadores da nossa TV Noroeste. Hoje com um tema muito bom, que é para falarmos sobre a saúde dos rins. Pois é. Vamos falar da importância desse órgão, o rim. Qual é a função? O rim é o nosso filtro. Então nós possuímos 2 rins na região ali lombar, né, aquela proximidade da coluna ali embaixo, e eles são os grandes filtros do nosso corpo. Diariamente, pela nossa alimentação, nós ingerimos substâncias que são prejudiciais e que precisam ser eliminadas tanto pelas fezes quanto pela urina. Então, a função do rim é filtrar o sangue, remover essas impurezas e estabelecer uma condição de equilíbrio entre minerais, entre partículas, fazendo com que haja dentro do sangue somente substâncias que são favoráveis e que não nos prejudicam. Essa informação de que ingerir pelo menos 2 litros de água, um líquido, por dia, é importante? Sim, o filtro funciona a partir da água. Então, pessoas que tomam quantidade inferior a 1 litro de água, elas terão uma maior dificuldade nesse processo de filtragem, na eliminação dessas substâncias prejudiciais e, assim como um jardim que a gente coloca menos água, gradativamente nós estamos contribuindo para que, ao longo de alguns anos, esse rim possa, inclusive, parar de funcionar pela falta de água. Então, a água, além de nos auxiliar, né, na remoção dessas partículas, né, que nos prejudicam, ela é fundamental para que os rins sobrevivam. Qual a população de maior risco nesses casos? A função renal, ela pode ser vista a qualquer momento, seja para jovens, para crianças, para mulheres, homens, idosos. Estão mais expostos pessoas que já possuem alguma doença associada, pressão alta, diabetes, né, principalmente, e também populações que têm outros problemas, por exemplo, o cálculo renal, pessoas que possuem cistos renais, que é uma doença de componente genético, pessoas mais velhas, no caso de homens, com problemas na próstata, com a dificuldade para fazer o xixi, que causa uma sobrecarga na função dos rins. Então, o ideal é que, pelo menos uma vez na vida, a gente dose a nossa creatinina e que a gente veja, porque a creatinina ela é um elemento de origem muscular que está no nosso corpo, mas que quanto mais alta ela estiver, é o maior sinalizador de que os nossos rins não estão funcionando da maneira adequada. Então, assim, para todo mundo entender, creatinina, quanto seria a creatinina ideal de uma criança? 0,5. Quanto seria a creatinina ideal de uma mulher? 0,8 a 1. Homens, de 1 até 1,1, porque a creatinina também está relacionada à massa muscular. Às vezes, quando eu pego um idoso com menos massa muscular, a creatinina dele está 1,2, 1,3, sem nenhuma outra comorbidade, como pressão alta, diabetes, problema cardíaco, a gente acompanha normalmente. Então, é importante que essa dosagem seja feita pelo menos uma vez na vida e, se possível, pelo menos uma vez por ano. Agora, então, é muito importante o exame de prevenção. Exatamente. Essa prevenção, Roberto, ela não precisa ser feita exclusivamente pelo médico que atua na área de nefrologia. É uma prevenção clínica, então é importante nos nossos exames, quaisquer que seja o médico, qualquer que seja, né, o médico ou a médica que nos atende, a gente fala, doutor, doutora, eu vi na televisão sobre a função dos rins, eu já fiz esse exame alguma vez? Não, senhora, você já fez, olha aqui a sua creatinina, entendi. Não, então vamos fazer do mesmo jeito que a gente tira o sangue para olhar, né, rastrear anemia, olhar a função do fígado, a gente também dosa a creatinina. Então é um hábito que é incluído a um custo muito baixo e que tem um efeito imensurável, ou seja, um efeito sem precedentes para que a gente possa preservar a nossa função dos rins e não chegar naquela condição da hemodiálise, que é a falência total dos nossos 2 rins. Agora, no dia 9 de março, o Dia Mundial do Rim, especialistas vão se reunir para discutir os temas importantes direcionados a esse órgão, não é isso? Exatamente, é uma data internacional, sempre na segunda quinta-feira do mês de março, então já existe toda uma preparação prévia para que as ações sejam muito efetivas, buscando
o aumento do conhecimento da população acerca somente da necessidade de dosar a sua creatinina. A partir do momento que a pessoa chega com essa fala para o médico, é natural que o profissional desenvolva toda uma propedêutica, ou seja, toda uma conduta voltada para os exames da saúde dos rins. Exame da creatinina, exame da ureia e exames dos elementos do sangue, como o sódio, que é o sal, o potássio, que é um elemento perigoso que pode causar, quando em níveis elevados, parada cardíaca, morte súbita, o exame de urina. Então, a partir da palavra creatinina, que é o exame mais eficaz, a gente busca abrir uma porta nova de conhecimento e conscientizar todos os profissionais também, nossos colegas, que ao pedir um exame, peça a dosagem da creatinina. É uma medida simples e que salva vidas. Pois é. Mais alguma orientação à população, doutor Alisson? É importante sabermos que a saúde dos nossos rins, muito mais do que a dosagem da creatinina, é necessária também a nossa prevenção. Como nós dissemos aqui no início da entrevista, a água é fundamental. Então, 2 litros seria o mínimo para a gente trabalhar com o tanque na reserva. Então, de 2 litros, 2,5 litros, salvo pessoas que têm problema cardíaco e que não podem ingerir grande volume de líquido, a maioria das pessoas tem essa condição, pelo seu organismo, de ingerir essa quantidade. Sabemos que o grande vilão dos rins é o sal, então o sal em excesso não é a comida sem tempero, mas é o uso abusivo do sal. Então, muitas vezes eu vou servir uma salada, ao invés de eu dar preferência para um azeite, para outras ervas, eu vou salgar uma salada, eu vou comer uma carne salgada, eu vou comer um arroz e um feijão salgado. Então, essa sobrecarga de sal que é perigosa, e lembrarmos dos anti-inflamatórios. Então, às vezes eu estou com aquela dorzinha nas costas, o vizinho tem um remédio que é bom, que tira a dor, mas esse remédio destrói os nossos rins, que são os anti-inflamatórios, diclofenaco, nimesulida principalmente. Então, a grande recomendação para quem está nos ouvindo e nos assistindo: tomar água, evitar o sal e não tomar nenhum tipo de medicamento sem orientação médica. Acredito que assim a gente consegue evitar grandes problemas. E lembrando a nossa população que há 6 anos, mais de 6 anos, existe o nosso ambulatório municipal de nefrologia, com atendimento gratuito, 100% do SUS, e que a gente está sempre à disposição para esses atendimentos, mas que, independentemente de ser encaminhado ou não para lá, no nosso postinho de saúde, com o clínico, a gente consegue fazer essa dosagem inicial, e ela estando boa, não tem sentido ser encaminhado para o ambulatório. E é importante também destacar a chegada de novos profissionais na nossa cidade. Isso mostra a expansão da nefrologia e que isso sirva também de um maior incentivo para que as pessoas busquem, pelo menos uma vez na vida, uma avaliação por esse profissional. Ok, muito obrigado, doutor Alisson Coimbra. Também atende na área da nefrologia. Você está falando de Belo Horizonte, não é isso? Isso, Roberto. Um abraço a todos e nessa quinta-feira estaremos aqui em BH também nessas ações do Dia Mundial do Rim. Forte abraço. Um abraço, obrigado.